Sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia Nua, mais um de tantos canais a falar de Bíblia aqui na internet. Porém, eu estou convencido de que você vai ouvir aqui o que difere de tudo que você vem a ouvir ou já tem ouvido em relação a esse assunto, seja aqui na internet, seja na religião em que você professa, seja no meio acadêmico que você frequenta, ou enfim, pelo menos até onde me consta, ninguém ainda tratou da Bíblia nessa perspectiva que eu vou abordar aqui. Muito bem, na sua tela você tem projetado aí um texto da Torá que corresponde ao primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis. Na linha intermediária está a transliteração do hebraico acima dela. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. E logo abaixo você tem a nossa tradução em português. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, portanto, é a versão dos tradutores para o substantivo hebraico Elohim. E uma vez que demanda tradução, não pode ser entendido como nome pessoal de uma suposta divindade, como é senso comum. E Elohim de fato não é um nome, assim como El dos cananeus também não é um nome. Elohim é, na verdade, o plural de El. E significa literalmente deuses, assim como El significa Deus, sendo, portanto, um designativo genérico para a divindade. Evidências nesse sentido podem ser encontradas na própria Bíblia, como, por exemplo, em termos compostos como El Shaddai, que literalmente significa o Deus das montanhas, ou mesmo Israel, que, segundo o próprio texto bíblico, significa o que briga com Deus. Portanto, aqui Elohim deveria ser literalmente traduzido na sua forma plural, deuses, e não Deus no singular, como colocaram os tradutores. Embora bará seja de fato um verbo em terceira do singular, o que infere a presença de um sujeito oculto na oração. Logo, havemos de nos perguntar: quem fez deuses os céus e a terra? E no princípio do quê? Do que estamos falando, afinal? Note que essa tradução literal tira os céus e a terra da condição de obras divinas e os coloca na condição de divindades na concepção de quem está fazendo. Ou seja, estamos diante de um texto que trata dos primórdios da concepção das divindades. Este é o princípio. Logo, a intenção do escriba e do autor da narrativa é especular sobre a origem dos deuses, tendo na própria divinização do céu e da terra as primeiras formas de animismo. Animismo, para quem não sabe, é a divinização dos elementos da natureza. E é por isso que todo o texto vai tratar justamente disso, dos elementos da natureza e sua divinização pelo homem. Por isso, na minha leitura, a tradução correta do texto seria algo como:
Quando fez Deus os céus e a terra estava deserta e desolada, e o vento de deuses soprava sobre as águas. Ou seja, a divinização dos céus e da terra se deu em noites de tempestades. Quando ventos tempestuosos soprando sobre a água das chuvas, em noites profundas, era interpretado como a fúria dos deuses, céus e terra. E os declarou deuses para ter luz, e teve luz. E viu deuses na luz do dia que era boa, e nas trevas que chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Veja que os próprios dias e noites também foram divinizados, sendo a luz do dia entendida como um Deus bom, enquanto as trevas noturnas entendidas consequentemente como um Deus mau ou ruim, como era, por exemplo, na tradição egípcia, na briga entre Horus, o deus diurno, e Sete, o deus noturno. Veja agora como o texto se desenhou e ficou simples aos nossos olhos, não exigindo mais uma hermenêutica metafísica e cheia de compreensões esotéricas. No próximo vídeo trataremos a questão específica dos céus e seu plural. Então, um abraço e até lá.